Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês sobre esfera, que é o nosso último conteúdo do trimestre, nosso último conteúdo do ano e o nosso último conteúdo de corpos redondos, tá certo? Mas o que vem a ser esfera? Pessoal, esfera está presente no cotidiano de vocês desde a infância. Quem nunca brincou aí com bolhas de sabão? Essas bolhas têm o formato esférico, né? Quem nunca brincou com uma bola de futebol ou ainda uma bola de vôlei, né? Então, desde a infância, esse sólido está presente na vida de vocês. Só que hoje a gente vai conversar do ponto de vista matemático, tá certo? Então, o que vem a ser esfera? Vamos lá à definição formal. Considere um ponto O e uma medida R, com R maior do que zero. Chama-se esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R. Vamos lá traduzir essa definição. Eu vou ter um ponto O e uma medida R qualquer. Claro, desde que R seja um número positivo, maior do que zero. Pessoal, o conjunto dos pontos que tem as distâncias do ponto O até R, tá? São chamados de esfera. Todos os conjuntos do espaço, né? Que tem essas distâncias maior do que zero até o limite do raio, né? Tendo essa distância menor do que o raio, até o raio, vai ser o quê? A esfera. Tá? O conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais ao raio. Ou seja, olha só no meu desenho aqui. Eu tenho o centro O. No caso do meu desenho, acabou ficando A, mas considera aqui o centro O. Tá? Qualquer distância que seja menor ou igual ao raio, todos esses pontos vão formar a esfera. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele está dentro da esfera. Então, ele é menor que o raio. O raio é a distância entre o centro até a extremidade da esfera. Então, tudo isso aqui é raio. Então, todos os pontos que são menores ou iguais ao raio, todos esses conjuntos de pontos vão ser chamados de esfera, tá certo? E de acordo com o que eu falei agora aqui para vocês, né, que são pontos maiores ou iguais ao raio, eu vou ter aqui, de acordo com a definição, algumas posições. O conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias ao ponto O são menores que o raio, são pontos que estão no interior da esfera, né? Então, são pontos internos à esfera. O conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias ao ponto O são iguais ao raio, né? Então, a distância está exatamente na extremidade do raio. Então, a gente fala o quê? Que esses pontos estão na superfície esférica, tá certo? E, por fim, o conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias ao ponto O são maiores do que o raio. Então, agora eu estou pegando pontos que estão fora do limite do raio. E esses pontos vão estar externos à esfera. Eles vão estar fora da esfera, tá certo? Então, eu conversei com vocês aqui sobre 3 posições possíveis dos pontos. Os pontos podem estar dentro da esfera, eles podem estar na superfície da esfera, ou ainda eles podem estar fora da esfera, tá certo? Mas um conceito aqui é importante vocês saberem, tá? A esfera, ela é um sólido maciço, e eu já tinha falado sobre isso com vocês nos vídeos de cilindro e de cone, tá? Os sólidos geométricos, a própria palavra está falando, sólido, significa que eles são maciços, são totalmente preenchidos. Agora, quando eu tenho duas referências aí, a gente tem que tomar cuidado. Que referências são essas? A esfera, ela é maciça. Exemplo do nosso cotidiano: bola de boliche, bola de sinuca. Essa bola de esfera, ó, é esfera de cimento, que fica nos jardins, ou seja, ela é totalmente preenchida, tá certo? Agora, se eu pego uma bola que não tem preenchimento, né, eu estou falando da superfície esférica. E no nosso cotidiano, o que eu consigo lembrar aqui agora, seria a bolinha de ping-pong, tá? Essa bolinha, ela só tem uma casca, né? Então, essa casca é o que nós chamamos de superfície esférica, tá certo? Aí, ao longo, né, pensando um pouco mais a bola de futebol, né, a parte do couro dela ali, ela é a superfície esférica. E aí, mais na frente, eu vou explicar para vocês como é que calcula a área da superfície esférica, tá certo? Mas esfera, ela é sempre um sólido maciço, tá certo? Ou seja, ela é preenchida.
tá certo? Então, eu quero falar agora com vocês aí sobre as posições relativas entre uma reta e uma esfera. Ainda dentro desse conceito de esfera, eu posso falar de algumas posições, tá, entre uma reta e uma esfera. Então, eu posso distinguir aí 3 tipos de posições, tá? Uma reta, ela pode ser secante a uma esfera, ela pode ser tangente a uma esfera, ou ela pode ser simplesmente externa. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. O que seria uma reta secante a uma esfera? É uma reta que ela cruza a esfera, ela corta aí em 2 pontos. Eu tenho interseção entre a reta e a esfera, tá certo? E quantos pontos de interseção eu tenho aí? Infinitos. Não são 2, igual você está vendo aqui, ó. Eu tenho infinitos pontos. Como assim? Eu só estou vendo 2. Pessoal, lembra que eu falei agora há pouco que a esfera é maciça? Então, essa reta S, ela está cortando essa esfera, então ela entra pelo ponto A e passa por vários pontos dentro da esfera, saindo aqui em B, tá? Então, existe uma interseção aí. Então, uma reta secante a uma esfera é quando ela tem vários pontos em comum, tá certo? Então, eu tenho infinitos pontos em comum aí, que é a interseção. Então, a gente fala que é uma reta secante, tá? Quando eu estou dando aula presencial, os alunos, eu costumo usar um exemplo mais próximo para a gente entender, né? É como se você tivesse aquelas balões de festa, que não tem o formato esférico, mas eu quero que vocês entendam mais ou menos a ideia. É como se eu te pegasse um balão daquele ali de festa e espetasse de fora a fora, claro, sem estourar, né? De fora a fora com um espetinho, um palito de churrasco. Então, se eu consigo passar esse palito por dentro desse balão sem estourar, eu vou ter, matematicamente, uma esfera e uma reta secante essa esfera, tá? Então, ela tem infinitos pontos em comum com essa reta, tá certo? Outra posição que é importante vocês saberem é a posição tangente. O que é uma reta tangente? É quando ela tem apenas um ponto em comum. É uma reta que ela só toca de leve a esfera, tá certo? Então, a reta tangente só vai tocar um ponto. Por mais que o meu desenho pareça que tem vários pontos em comum, mas não. Ela só tem um ponto de tangência, tá certo? Somente um. Então, uma reta vai ser uma reta tangente a uma esfera quando ela tem apenas um ponto em comum. Tá certo? Apenas isso. E aí, eu tenho uma propriedade muito importante para falar para vocês em relação a essa tangência. Eu lembro que eu fiz, e isso faz muito tempo, e eu ainda fiz no presencial, tá? Quando eu estava falando ainda de trigonometria, tá? Eu fiz um exercício que falava de esfera, tá? E de esfera não, de circunferência, e que tinha uma reta que era tangente a essa circunferência, né? E o que significa que uma reta é tangente a uma circunferência ou ainda a uma esfera, tá? Ela vai ser o quê? Perpendicular, ela vai formar 90 graus, tá certo? Então, uma reta que é perpendicular a uma esfera, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus lá no ponto de tangência, ou seja, aonde ela está se encontrando com a esfera, tá certo? E aí, eu quero aproveitar esse momento e vou falar lá no final um pouco mais sobre isso, mas eu queria já que vocês começassem a pensar, né? Qual é a diferença aí de circunferência para esfera, tá certo? Comece a pensar nesses pontos aí, tá? Então, eu já falei de duas posições das retas em relação à esfera. Eu falei da reta secante, que ela vai ter infinitos pontos em comum, ela atravessa a reta, atravessa a esfera, tá certo? Então, ela tem infinitos pontos em comum. Falei da reta tangente, que ela só tem um ponto em comum, tá certo? E agora eu vou falar da mais simples, que até a definição já indica o que eu tenho, que é a reta externa à esfera. Então, a reta externa, ela não tem nenhum ponto em comum com a esfera. Vocês conseguem perceber aqui nessa ilustração. Eu tenho a reta S, cadê o ponto de contato? Não tem. Então, qual é a interseção entre a reta e a esfera? Não há, tá certo? Então, o próprio nome já está te indicando, né? O que é uma reta externa a uma esfera? Ela está fora da esfera, não tem nenhum ponto de contato. Tá certo? Então, resumindo o nosso vídeo até esse momento, né? Eu fiz a definição de esfera e falei da posição de uma reta com uma esfera, tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar das posições
que um plano tem em relação a uma esfera, tá certo? Então não sai daí, que já já vou falar sobre isso. Explicando tudo que eu falei agora há pouco para vocês aqui no GeoGebra. Então, para isso eu vou construir uma esfera, tá certo? Eu vou escolher o centro aqui em 2 e a extremidade dela em 0,0. Dessa forma, vocês estão vendo, fica bem claro que o raio dessa esfera aí é 2, tá certo? Mas para ficar melhor para vocês entenderem, eu vou construir esse raio. Para isso, eu vou colocar um ponto em cima da superfície esférica e vou construir aí um segmento. Então, esse segmento aí, AC, é o meu raio. E não importa a posição que eu escolha o ponto, toda vez que eu construir esse segmento aí, ele vai ter a mesma medida. Ah, professora, mas como é que a gente sabe disso? Bem aqui embaixo, pessoal, tem uma função que ele tira a medida do segmento para você, olha, distância do comprimento. Então, eu vou clicar e aí você percebe que vale 2. De novo, a distância 2. Então, essa distância é o raio. Então, de acordo com a definição, qualquer ponto, né, que tenha a mesma distância ou menor ou igual ao raio, vai ser o quê? A esfera. Todos os pontos do universo que têm a mesma distância, menor ou igual. Vou limpar a figura aqui para que vocês possam ver melhor essa estrutura aí da esfera. Tá certo? Então, tá aqui a esfera e a gente consegue perceber aí a medida do raio. Tranquilo? Que é 2. Eu falei também para vocês sobre as posições das retas em relação à esfera. Aí eu já adiantei e já gravei antes para vocês, tá? Então, a definição mais fácil aqui é a reta externa, e isso fica visível para vocês porque a reta não toca, ela não tem interseção com a esfera, tá certo? É o conceito mais simples. Outro conceito que eu expliquei agora há pouco para vocês foi a reta tangente, tá? Porque a reta tangente, ele vai ter um único ponto de tangência, tá certo? Olha só. E vai formar o quê? 90 graus. E observa que eu deixei aqui numa posição mostrando para vocês que o raio vai ser perpendicular a essa reta. E ele só tem um ponto de tangência aqui, no caso, é o ponto C, ok? E também expliquei para vocês agora há pouco sobre a reta secante. A reta secante, ela atravessa aí a minha esfera, né? Tendo aí infinitos pontos de interseção, tá certo? Ó, então aqui, vocês conseguem perceber que a reta perfurou aqui no E e no D, e todos esses pontos internos aí, tá? A esfera, são comuns à reta, tá? Por isso que a gente tem uma reta secante. E aqui dá para vocês perceberem claramente isso, tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar das posições entre o plano e a esfera.